Continuação. Pré-temporada. Achei interessante uma comparação que eu ouvi no passado remoto. Às vezes a igreja parece uma centopeia de barriga para cima. Ela mexe, 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 fica se movimentando o tempo todo, mexe para cá, mexe para lá e não vai a lugar nenhum. Não impacta a comunidade, a cidade ou o país. E por quê? Porque deixou o simples, deixou o óbvio, abandonou o básico. Não adianta, é preciso o que chamamos de linguagem do atleta de pré-temporada. É o período inicial do preparo do atleta para enfrentar o ano todo. A pré-temporada é essencial para que um atleta tenha uma boa base muscular e tenha condições de suportar todas as competições até o fim. Não adianta, tem que estruturar a musculatura toda, porque se não fizer essa base muscular bem feita, compromete o ano. Vai ter lesões e em pouco mês ou vai chegar ao fim da competição se arrastando ou vai ficar pelo meio do caminho lesionado. O Neymar começou 2 semanas antes, né? Por essa razão mesmo, para estar bem preparado, esforçado ele. Assim também acontece com o nosso corpo espiritual. É claro que em igrejas pequenas é mais fácil de se implantar o discipulado, mas independentemente do tamanho, por obediência, o evangelismo e discipulado deve ser uma das prioridades. Gostaria com a sua devido à licença, usar como exemplo a igreja onde eu sirvo a Deus, a primeira igreja batista de Curitiba. Somos uma igreja centenária com quase 10 mil membros. Independentemente do tamanho, está sendo feito um trabalho de intensificação do trabalho de discipulado. A igreja de Cristo do nosso tempo está cometendo um erro. Esse erro, ela não se preocupa em colocar uma base sólida na vida dos novos decididos. E isso por causa da pressa. Hoje coloca-se na vida da fé do discípulo uma base pré-fabricada. Com alguns pilares, assim, algumas paredes da vida do crente ficam sólidas, e outras trincam e racham, e outras ainda vão desmoronando. Só haverá crescimento integral da igreja se houver crescimento integral dos crentes. Este estilo de vida aqui é o discipulado, independentemente do modelo escolhido para o crescimento. Deve ser vivido nas famílias dentro da igreja, na liderança, nas células, nos grupos familiares, nos chamados grupos pequenos, nos grupos no G11, etc. Quero ver um exemplo. A pergunta que sempre é feita para as pessoas incrédulas é se elas conhecem a Jesus? Mas muitas vezes o próprio crente não sabe explicar com clareza, simplicidade, profundidade que ele é Deus, mas queremos que as pessoas entendam. Isso é um erro nosso, isso é uma falha na fundação. Dando aula de discipulado e plantação de igrejas para líderes de várias denominações, alguns com mais de 10 anos de frequência em igrejas, não sabiam coisas básicas e essenciais para se servir a Deus mais e melhor. Não foram 5 nem 10, mas vários que não sabiam que Jesus existia desde antes da criação. Outros ficavam impactados por descobrir que Jesus é Deus. Uns fazem por necessidade, mas há no mundo líderes cristãos orgulhosos que querem se mostrar capacitados e fazerem tudo. Só que cada um tem a sua função e a importância no corpo de Cristo. O que acontece é que um engenheiro não tem expertise para pegar uma enxada numa pá e fazer uma fundação, pois não foi habilitado para isso. Assim como um pedreiro não consegue fazer o papel de um mestre de obras ou engenheiro, porque não é habilitado. E é aí que mora o perigo. Um deve ouvir o outro, porque o orgulho de um construtor pode comprometer a fundação toda de um período. Não que não seja possível, mas provavelmente seria muito difícil eu entender o que é discipulado na essência e sua importância se eu não tivesse trabalhado na plantação de novas igrejas. Mas isto é um assunto para o próximo capítulo. Sou consciente de que sou um simples pedreiro. Eu sei que para uma construção ter êxito é preciso trabalhar com engenheiros, arquitetos, mestres de obras. Eu trabalho e me preocupo com a fundação do corpo de Cristo. Em muitos lugares falei para líderes de igreja sobre erros de fundação, mas poucas vezes fui ouvido. Em alguns casos me tornei até uma ameaça, no entanto estava apenas cumprindo meu papel de pedreiro. Falo isso a título de testemunho e não de mágoa ou
extravasamento. Sei que é uma batalha. Em alguns casos, além de não ser ouvido, fui até ofendido. Apesar de passar por períodos de desânimo e até ter pensado em desistir, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo do Senhor, consegui perseverar. E o Espírito de Deus usou, além da palavra, pessoas crentes e até mesmo pessoas incrédulas para me ajudar a perseverar. Nunca desanime ou retroceda quando Deus lhe dar uma convicção de missão. Mesmo que o mundo se vire contra você. É fato. Continue dizendo o erro. É fato. Continue dizendo, o erro na edificação da Igreja de Cristo está na fundação, na base. E continuo a ver que ainda há alguns mestres de obras, engenheiros e doutores que não descem do seu orgulho e não admitem que alguém sabe fazer alguma coisa que eles não estão habilitados. Sei que não é tão simples assim, mas pense, a grosso modo, se não seria mais produtivo cada um usar o seu dom para discipular uns aos outros. Pois Deus designou uns para serem doutores, outros mestres, outros para pastores, outros para evangelistas, assim por diante. Imagine o discipulado atingido também a cada líder, cada membro da igreja, cada novo convertido. É certo que por viverem o discipulado como um estilo de vida, todos iriam se tornar automaticamente discipuladores, multiplicadores. Seria mais ou menos um ciclo natural da vida espiritual. Sei que há vários outros dons, mas o ciclo deve ser contínuo. Há muitos os ministros solitários, frustrados por não terem mentores, só não têm coragem de admitir isso publicamente porque seriam taxados de fracos. Há muitos líderes, pastores, mestres e doutores que, ao invés de se realizar discipulando pessoas, se contentam em dar cursos de treinamento que são necessários e administrar um berçário de crentes que já deveria ser uma igreja madura e produtiva. O que fazemos com isso? Reproduzimos quem somos. Muitas vezes cobramos dos membros da igreja aquilo que não praticamos. Sendo assim, na realidade, não houve ensino sobre fazer discípulo na essência, porque não demos exemplo. Uma das consequências disso é que temos uma geração inteira de pastores que apenas querem pastorear o rebanho do púlpito. Muitos pastores e líderes só foram doutrinados, frequentaram a escola bíblica, trabalharam em ministério da igreja, participaram de treinamentos, fizeram faculdade teológica, mas nunca foram discipulados por alguém, e por isso têm uma noção distorcida do que é discipulado. Ficamos satisfeitos em ver a igreja cheia de infantis na fé, ou de ver a igreja com poucos crentes maduros que não se multiplicam, que não geram, que cuidam de novos crentes. Temos ministérios impessoais e vivemos relacionamentos informatizados. Muitos líderes não dão ouvidos a conselhos de um simples pedreiro, então constroem paredes que vão trincar e comprometer a construção toda do corpo de Cristo. Mais tarde, uns constroem seus castelos de areia, outros constroem seu próprio império ao invés de reino, e infelizmente não se pode fazer nada para ajudar, a não ser orar e confiar em Deus. Eu estou apenas tentando dar um alerta para pastores e líderes e a Igreja de Cristo, e creio que é pertinente o que escreveu Barbosa. O ouvido que escuta a advertência da vida terá a sua morada entre os sábios. Provérbio 15:31. Há alguns... Barbosa, Paulo Roberto Pontes Caídas. É o nome do homem. Atrás de um certo jornal trazia uma história de um motorista de caminhão. Em uma noite nebulosa, ele mergulhou com seu veículo no rio, caindo em um penhasco onde deveria haver uma ponte bem familiar para ele. Milagrosamente salvo, sem ferimentos graves, o caminhoneiro saiu dos destroços e se arrastou pelo desfiladeiro acima, até a estrada. Freneticamente, ele agitava seus braços tentando avisar aos outros motoristas sobre a queda da ponte. A ponte caiu! Volte! A maioria dos motoristas naquela noite de tráfego escasso ignorou seus apelos, considerando-o louco. Para o seu próprio mal, isso acontece com frequência nos dias atuais. Aqueles que já experimentaram as armadilhas deste mundo conhecem as direções erradas que nele existem, mas as suas advertências são ignoradas, seus avisos são ridicularizados. São chamados de arrogantes por esforçar-se em mostrar o caminho certo. Mas não devemos desanimar nunca. Cabe a nós deixar Deus usar-nos para advertir aos caminhantes desta vida sobre os perigos das pontes caídas, mesmo que alguns não ouçam. Certamente muitos ouvirão e salvarão. No Peregrino tem esse tipo de placa que cai e a pessoa vai pela estrada errada, e ele já aconteceu isso com ele, né? Algumas vezes no livro do Peregrino. E aí, então, ele consegue voltar, ele consegue ver que a placa estava caída, e depois ele acha a placa, depois ele volta, depois ele encontra o evangelista pelo meio. Aí, então, ele lê a palavra de Deus, aí, então ele consegue retornar aos caminhos do Senhor.
Quando o homem teima em seguir seus próprios caminhos, sem se importar com os avisos de perigo, pode cair logo adiante e nem sempre conseguirá se levantar para recomeçar sua jornada. Deus nos adverte constantemente sobre as pontes caídas, que nos farão mergulhar nos rios de aflição e angústia. Ele sempre envia alguém para nos alertar e, se não estivermos sensíveis aos seus sinais, poderemos perder grandes momentos de alegria e regozijo com o que ele nos tem preparado. Você está certo de que o caminho que segue tem uma ponte para conduzir sua vida até a verdadeira felicidade ministerial? Outro exemplo, há coisas na palavra de Deus e no reino que não dá para negociar. São os princípios. Aprendi que no começo da vida de fé, a me arrepender e pedir perdão quando eu peco contra alguém, mas essa não tem sido mais uma prática comum no seio da igreja e entre nós cristãos. Isso até mesmo partindo de líderes cristãos que eliminaram do seu vocabulário esta palavra. E muitas vezes, quando o fazem, é para manter a imagem de santo e não porque se arrependeram. Isso é um erro de fundação na vida de um discípulo de Jesus. Um erro básico, um erro primário na vida de fé. Por que eu falo isso? Porque eu sofri muito. Eu fiz pessoas sofrerem, cometi muitos desses erros primários nos meus primeiros anos de fé cristã e de ministério. Assumi cargos de liderança precocemente, fui cursar teologia e trabalhar na plantação de igreja bem novinho na fé, com apenas 1 ano de convertido, sem ter sido discipulado da maneira adequada e nem sequer ter frequentado muito tempo a escola bíblica dominical, a não ser a preparação para o batismo. Eu fui direto para o ministério. Hoje eu sei o propósito de Deus ter permitido que eu fosse assim. Cometi erros primários e eu já era um homem de quase 30 anos de idade, mas um bebê na fé. Na verdade, na minha escola bíblica foi o curso de teologia. Mas eu já vi muitos homens adultos na fé, líderes experientes, que ao pecarem contra alguém dão presentes, fazem elogios, tentam compensar ou fazem qualquer outra coisa em favor da pessoa contra quem pecou ou ofendeu. Mas não descem no pedestal do orgulho, não se arrependem, não pedem perdão. Alguns até se arrependem, mas não pedem perdão. Quando muito ouve-se um desculpe-me. Hoje eu tenho 2 lindos netos e eu estou experimentando o começo da vida de um homem idoso. Eu fico me perguntando que tipo de igreja de cristianismo eles vão encontrar daqui a 10 ou 15 anos? Que tipo de legado estamos deixando para as próximas gerações? Como estará a igreja de Cristo? E com que tipo de cristão eles vão conviver? Sei que a base de tudo está no lar, mas se continuar assim, se quiserem viver o evangelho puro, podem ser considerados extraterrestres. Isso me apavora, porque discípulos verdadeiros provavelmente serão uma raça em extinção. Me acha um pessimista? Isso aconteceu e acontece na grande maioria dos lugares por onde Jesus e seus discípulos passaram. Virou um deserto espiritual. De quem foi o erro? Com certeza não foi de Jesus e seus discípulos da época. Ouço falar muito de avivamento, mas o avivamento não tem um fim em si mesmo. Ele é sempre só o começo do que Deus quer fazer, e não o meio ou o fim. Tive uma experiência maravilhosa de avivamento, respeitando as devidas proporções. Um líder de uma igreja de outra denominação me pediu para participar de um grupo de discipulado com líderes que eu fazia semanalmente. Imediatamente o recebemos no grupo. Depois de alguns meses eu fui convidado por ele para pregar em um retiro de sua igreja. Foi uma experiência incrível. Eu pregava sobre a vida de um discípulo verdadeiro de Jesus, sobre a santidade e abandono dos pecados. Quando eu fiz o apelo, foi um quebrantamento geral. Dezenas de pessoas clamando a Deus em voz alta, agradecidos por Deus falar com eles. Muitos caíram de joelhos, confessando seus pecados em voz alta. Outros se deitaram no chão com o rosto no pó e confessavam os mais vergonhosos pecados e pediram perdão. Confessavam pecados na vida sexual, pecados de traição, de roubo, mentira, calúnia, etc. Tudo publicamente, sem manipulação de minha parte. Em prantos iam uns aos outros naquele auditório pedindo perdão. Eu fiquei ao mesmo tempo perplexo e feliz. Eu já ouvi outro testemunho desse tipo também. Parece que foi 2 vezes que eu já ouvi um outro autor. Parece que o John falou assim similar, e um outro foi nos livros dos heróis da fé, que as pessoas caíram de joelho pedindo perdão e ficaram quebrantadas e arrependidas. Meu quarto pegaram minhas malas porque teria que viajar em seguida para a minha cidade. E pasme, quando eu voltei para me despedir dos líderes, o povo continuava estirado no chão, chorando e confessando seus pecados em voz alta, pedindo perdão a Deus e uns aos outros. Dou graças ao bom Deus porque o avivamento veio sobre aquele povo após seu líder compreender a visão do discipulado. E é fácil começar algo, é difícil permanecer e terminar. Assim são os cursos, com regimes, com as respostas aos apelos nos cultos de consagração, com a vida de fé, com a chamada vocacional, com a missão. Geralmente pensamos que após um culto de consagração, quando vamos à frente,
que a partir deste dia teremos toda a força necessária e que tudo em nós vai mudar, e isso não é verdade. Voltamos a fazer muitas coisas erradas. O crente, o cristão, o discípulo, o missionário, o pastor, a igreja de Cristo, tanto no passado quanto hoje, começa a realizar a sua missão, mas com o passar dos anos ou das décadas não permanece ou não consegue terminar o serviço que começou. Ao invés de se trabalhar todas as áreas da vida do discípulo, a igreja cuida disso ou daquilo e pronto. Aí desmorona ali, desmorona lá, desmorona acolá. Mas qual era a pressa? Sim, Jesus e os apóstolos falavam o tempo todo em testemunhar, evangelizar, pregar, mas a prioridade sempre foi visando um objetivo específico: fazer discípulo e discipular pessoas. Procuro fazer tudo o que posso para evangelizar, pregar, testemunhar, mas por obediência. Há anos passei a discipular pessoas e, além de escrever uma coleção de materiais para discipuladores, sonho em formar uma escola de discipuladores, multiplicadores, porque percebi que é mais produtivo e, portanto, este deve ser o foco da igreja, que não pode cair no mesmo erro das igrejas do passado. A igreja não se vive e respira discipulado. Que não vive e respira discipulado está fora da visão de Jesus e dos apóstolos. Não perca tempo, nem dinheiro, nem relacionamento familiar, porque é isso que vai acontecer se você não viver e conviver com pessoas para discipular e que o discipulem. Pois preciso ser ministrado e preciso ministrar tudo que começa e termina na família e depois se estende para a igreja. Qual é a lei espiritual instituída pelo Senhor Jesus para se receber algo? É dando que se recebe, mas como o cristão da atualidade pensa? Venham a mim, vinde a mim, resolvam todos os meus problemas, paguem todas as minhas contas, tirem todos os meus enrosco, orem por mim, façam isso por mim, façam aquilo por mim. Dar para receber é o princípio. Por isso, há tantos crentes infrutíferos e frustrados dentro da igreja. Esse privilégio não é só de líderes e pastores. Divida. Divida, passe para outras pessoas o que você aprendeu para ver se você não recebe, para ver se você não cresce. É uma lei espiritual, assim como tem as leis naturais, tem as espirituais. O que acontece hoje? O povo quer engordar espiritualmente, senta-se lá e esperam. Me alimente, me enche, eu quero ser alimentado, ser fortalecido, eu quero brilhar. Mas o que acontece na prática? A igreja fica cheia de crente brilhando dentro de quatro paredes e a luz é tão forte dentro dela, mas tão forte que um começa a pisar no outro. E é onde tem que brilhar, que é na escuridão em que o mundo está, não brilham. Né, onde tem que brilhar na escuridão, que é o mundo, eles não brilham, mas dentro da igreja, que acaba se ofuscando uns aos outros. No entanto, muita coisa é um erro nosso. Eu falo como pastor e líder, confesso, por muitos anos cometi esse erro. Portanto, a tarefa de todos nós pastores e líderes e igreja não é fazer crentes, nem cristão. É o que acontece, eu estava passando por isso antes de ontem. Eu deixei de ouvir uma pastora, aí veio uma culpa da parte de outra pessoa. Eu falei, não ouvi porque eu não quis, já tinha ouvido um sermão. Não porque eu não quis, foi por causa da mulher, não. Entendeu? Aí agora ele tá falando verdadeiramente daqui. Pra quê? Pra ficar se ofuscando, né, aqueles outros. Já estava suficiente que eu já tinha ouvido. Aí não queria ouvir sobre teologia, foi isso. Não foi por causa da pessoa. Isso aí não interessa. Interessa o que a pessoa tá falando para me ser transformada. Lógico que interessa conhecer a pessoa, mas eu não conheço ela pessoalmente. Mesmo assim, eu agradeço por Deus ter enviado ela para mim ouvi-la. Mas coisas particulares não me interessam. E mesmo vendo assim, uma questão mecânica, eu não gostei muito. Eu gosto de, assim, eu faço por amor, eu não faço por obrigação, quando eu leio e estou passando para as pessoas. Porque faz parte do Espírito de Deus fazer as coisas com amor, mas tem coisas que na igreja, se as pessoas não ficar sem ir, elas não ficam satisfeitas, elas têm que ir de qualquer jeito, mesmo não tendo nada para oferecer. Então é isso que eu penso, desculpe, mas é verdade. Achamos que simplesmente por levarmos uma pessoa a tomar uma decisão ao lado de Jesus, darmos o doutrinamento e batizarmos, já discipulamos. Não é isso, mas ainda que você estiver discordando de tudo que eu estou falando, por misericórdia e por amor, não desista de continuar lendo este conteúdo. Como pessoa madura que é, deixe-me comprovar isso com base bíblica e com experiência, pois amamos a igreja de Cristo e queremos ajudá-la a cumprir seu papel na terra. Não é porque tem pessoa que fica só falando e não lê a Bíblia. Nunca vejo isso nos sermões que eu escuto pela internet. Aí eu vejo as pessoas querendo explicar, mas ela não lê nada, ela não abre uma Bíblia. Eu falo, poxa vida, essa mulher não lê a palavra de Deus, não? Só fala o que ela pensa e fica instruindo a igreja assim. Eu não me desagrado assim desse sermão. Gosto que lê a palavra. Aí então eu não ouço e pronto. Não tem problema meu. Igual ele tá falando aqui, eu quero a palavra de Deus, se você não lê pra mim. Você tá falando também, tudo bem, eu aceito. Mas eu queria ouvir a palavra de Deus, no conteúdo da palavra. Desculpa eu falar, mas é o que eu faço. Então, é o que ele faz também, ele discipula pela palavra. Ele dá a experiência dele, mas ele dá a palavra.
Que a palavra, ela não muda nunca, né? É a palavra que o Senhor ensinou. Aí, então, como pessoa madura que é, deixe-me comprovar isso com base bíblica e com experiência, pois amamos a Igreja de Cristo, queremos ajudá-la a cumprir seu papel na terra. E ela não é a minha nem sua, ela é de Jesus Cristo, o cabeça. Como se vê em João 15,35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Não tem nada melhor que falar uma palavra que Jesus falou, parece que seu coração chega perto, assim, porque foi ele que falou. Aí se você ficar falando só de você, seu jeito, seu testemunho dos outros, aí você esquece que está escrito na palavra de Deus. Então por isso que eu leio a palavra juntamente com o que eu tô explicando, porque fica difícil não ler a palavra, eu não gosto muito, só ficar dando conselho. Baseado exclusivamente no amor pelos irmãos da fé, no amor pela palavra de Deus, pela Igreja de Cristo, gostaria de trazer alguns questionamentos para meditarmos. As palavras abaixo ditas por Jesus depois de morrer e ressuscitar, palavras essas que foram ditas momentos antes de ele subir para o céu, para a glória, é uma ordem ou um convite que ele fez. Essas palavras foram ditas somente para os discípulos daquele tempo ou são para todos? Esta ordem é somente para quem tem o dom de discipular ou para quem tiver tempo, ou para todos, os discípulos de Jesus, indistintamente. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 19 e 20. Por mais experientes que sejamos, precisamos trazer à memória coisas que aprendemos e não esquecer que sempre teremos coisas novas a aprender com as Escrituras Sagradas. E talvez, como eu, alguém fique até surpreso com o que ainda vai ouvir e aprender a respeito do discipulado. E uma parte minha, porque se você deixa de ler, igual ele está falando aqui, você tem muitas coisas novas. A Bíblia é uma coisa, é uma fonte inesgotável de aprendizado. Aí se você ficar igual a tartaruga, fica difícil de aprender. Você vê como eu li rápido? Mas dá pra você captar. Então, encerrou aqui esse capítulo. Fica na Santa Paz.